A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai. Esse projeto que todos os sábados às 6 horas da manhã traz sempre um pregador, uma pregadora, trazendo a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. E é importante nós lembrarmos que nada pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aquilo que Deus planejou vai se cumprir. Queira o mundo, não queira o mundo, queira o inferno, não queira o inferno. Vai se cumprir os planos de Deus para a sua e para a minha vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E aí você pode estar pensando, mas irmão Niltinho, eu estou passando por tantas dificuldades, tantos problemas. A gente vê tantas tragédias acontecendo. Onde está Deus nisso tudo? E a palavra de Deus nos mostra: Deus está no mesmo lugar. Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida, se você e eu deixarmos. Porque o nosso Deus, ele é educado, mas ele tem projetos maravilhosos para você e para mim. Basta que nós venhamos a exercitar a nossa fé dia após dia. Nós vemos que na academia as pessoas ficam ali pegando peso, correndo, para ativar os seus músculos. E muitas das vezes você e eu não exercitamos a nossa fé. Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a palavra, você tem falado com o Senhor aquilo que muitas das vezes tem entristecido o seu coração. Você tem aberto seu coração para Deus diariamente, não só apenas na hora da alimentação, mas quando você acorda, você agradece a Deus pela sua vida. Durante o dia, você conversa com o Pai. À noite, antes de dormir, você pede perdão a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você faz isso, glória a Deus. Mas se você não faz isso ainda, hoje é o dia para você começar, em nome de Jesus. Que venha um 2022 diferente na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E aqui nós vemos a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo manda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada com Cristo Jesus, antes dos tempos modernos, eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando com o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Essas algemas, essas prisões, nada vai parar os planos que Deus tem para a minha vida. Paulo sabia em quem ele cria. Paulo sabia o chamado que ele tinha em sua vida. E você? Você tem certeza do chamado que Deus tem na sua vida? Muitas pessoas ficaram no ano de 2021 e você está vivo.
prova que você está aqui conosco cultuando a Deus. Deus tem projeto, Deus tem propósito para a sua vida, para realizar em você e através de você. Exercite a sua fé. Como diz a palavra aqui, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E o apóstolo Paulo, então, passando por lutas muito maiores do que a sua. Você, às vezes, está passando uma luta que não é tão grande e você começa a questionar os desígnios de Deus. Começa a questionar, será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Meu irmão, minha irmã, o maior objetivo de Deus é que você e eu não sejamos filhos mimados. Você que já aceitou Jesus Cristo, lógico. Não sejamos filhos mimados, mas que nos pareçamos a cada vez mais com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele está no controle, Ele não vai te deixar na mão. Ele nunca deixou ninguém na mão. Todos aqueles que o procuram têm sempre uma resposta. Pode não ser a resposta que muitas das vezes você e eu queremos ouvir, mas a resposta será aquela que curará a nossa alma, que nos colocará de pé e que nos fará mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E isso nos lembra de Jó. Jó, no meio de todas aquelas tribulações, todas aquelas dores pelas quais ele passava, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa fé, que o nosso Redentor, ele caminha conosco, que enquanto estivermos aqui nessa jornada nessa terra, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos um Redentor que cura as nossas feridas, que nos coloca de pé e que faz com que possamos chegar ao final para herdar a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Estarão conosco hoje aqui os nossos amigos, o nosso irmão Weber Vasconcelos, que estará nos conduzindo em louvor, e o nosso amigo de longas datas, amigo de infância, irmão em Cristo, servo fiel do Senhor, pastor Lilito, ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, dos vencedores ali do bairro Santana. E se ajeite aí, porque vai ser forte em nome de Jesus. Quando a guerra é grande, é porque a vitória é poderosa em nome de Jesus. E toma posse disso aí, meu irmão. Recebe aí em nome de Jesus. Deus vai falar ao seu coração como nunca falou antes nessa manhã em nome de Jesus. Basta que você seja terra boa, seja terra fértil, que você ore, que você clame, Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma com que eu entrei aqui nessa live, nesse culto. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aí do outro lado, feche os seus olhos, esteja comigo em oração. Vamos guerrear nesse momento. Nada vai deter os planos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, clame como você nunca clamou na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, te bendizemos, ó Deus, porque nenhum dos teus planos podem se frustrar sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, o seu Filho amado, para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. E nada, absolutamente nada vai nos separar do seu amor, ó Deus amado. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a vida do teu céu, pastor Lilito, Senhor Deus, para que ele possa ser instrumento do Senhor nessa manhã, Pai, assim como ele tem sido na igreja, assim como ele tem sido nas missões, ó Pai, que nessa manhã não seja diferente, que o teu Espírito Santo vá falar, Pai, em nossos corações, ó Deus amado, tirar toda a dúvida, todo o medo, Senhor Deus, toda incredulidade, Pai amado, toda obra contrária, toda obra do inferno vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e como disse Jó, o nosso Redentor vive, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Fique conosco, Pai, porque o Senhor é o convidado mais que especial. Tudo que for feito aqui será para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus amado. Nós te amamos, ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é perfeito, ó Pai, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, nada passa, Senhor Deus, oculta os teus olhos, ó Deus, o Senhor tem todo o poder em suas mãos, ó Pai amado, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, ó Pai, só o Senhor tem esse poder, ó Pai amado. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa aquele que está do outro lado, Senhor Deus, aquele que vai estar cultuando ao Senhor
conosco agora de manhã, de tarde, de noite, no sábado, no domingo, no dia que o Senhor colocar essa pessoa em frente a esse vídeo, ó Pai amado. Que o Teu Santo Espírito, que o Senhor que é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe, que o Senhor possa tocar na mente, no coração, tirando, Pai, todo o desejo de morte, todo o desejo de desânimo, todo o desejo, ó Pai, de retroceder, que vá cair por terra agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela fé renovada em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor que é incondicional. Nós te bendizemos, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. E agora vamos chamar os nossos convidados, em nome de Jesus. Levita do Senhor e o nosso amigo pastor Lilito. A paz do Senhor, irmão Hébio, bom dia. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Se tem grande luta, porque tem grande vitória. Você crê nisso, Hélio? Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada vai parar. Os irmãos estão chegando agora, nós começamos a live no horário certinho, e aí travou tudo. E eu tinha falado antes que nada pode parar os planos de Deus para as nossas vidas. E aí parou o computador, parou aqui a internet, parou tudo, e aí fala assim, e aí, meu tio, cadê o seu Deus? Ele está no controle de todas as coisas e nada vai parar os planos de Deus, em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Lilito aqui. Está aguardando o pastor Lilito. A paz do Senhor, amado pastor Lilito, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. É uma honra, pastor, estar recebendo. Destravando aí no mundo espiritual, né? Em nome de Jesus. As barreiras entrar, mas o Senhor é mais. Amém. Pastor Lilito, aguarda só um pouquinho aí, estamos aí entusiasmados para ouvir que Deus tem para falar conosco hoje através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos deixar nosso irmão Hélio nos conduzir em adoração aí, em gratidão ao nosso Deus, que destravou tudo aí, e agora podemos louvar e engrandecer o nome dele sem nenhum problema, em nome de Jesus. Está contigo, irmão Hélio? Amém. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a
que conceda sua graça e te dê a paz. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Heber, brigadão. Deus abençoe. Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. E agora sim, meu amigo, grande amigo de infância, de longas datas, pastor Lilito, a paz do Senhor. Bom dia, homem de Deus. A paz, um ótimo dia, um excelente final de semana, né? Amém. Pastor, de antemão, queremos agradecer ao Senhor aí por estar participando conosco mais uma vez. Nas outras vezes foi bênção e nós temos certeza que hoje Deus vai bradar novamente através da sua vida em nome de Jesus. Pastor, eu comecei aqui falando sobre a carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Falando para Timóteo, né, não esmorecer, para Timóteo perseverar. E nessa manhã o Senhor tem me incomodado em relação a isso, né? Muitas pessoas, talvez por qualquer motivo, não que não seja um motivo relevante, não estou falando isso, meu irmão, minha irmã, não é isso. Mas que muitas das vezes, você e eu me incluo nisso aí, pensamos em desanimar, em desistir, e infelizmente até em retroceder. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, através da vida do pastor Lilito. Porque o Senhor me acordou com esse versículo essa manhã. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E Paulo, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio aos açoites, ele falava: eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, minha irmã, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos buscar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. O nosso Deus vai falar hoje através da vida do pastor Lilito, isso eu não tenho dúvida. Mas se você e eu não estivermos com nossos corações abertos, vai ser apenas mais uma palavra de Deus. Vai ser apenas mais uma exortação de Deus. Vai ser apenas mais uma palavra de ânimo de Deus. E não vai fazer efeito nenhum na sua e nem na minha vida. Mas se você e eu decidirmos, não, Senhor, eu quero que o Senhor me molde como o oleiro que o Senhor é, e eu, esse vaso de barro, esse vaso, Senhor Deus, que não tem nada de bom, o que eu tenho de bom é aquilo que o Senhor coloca em mim, que é o teu Santo Espírito, quando eu aceito Jesus Cristo. Quando você e eu nos colocamos nessa posição e deixamos Deus nos tratar, e ouvirmos a voz de Deus, e lutarmos com todas as nossas forças para que essa palavra se cumpra em nossas vidas, o céu começa a se mover a nosso favor. Creia nisso, em nome de Jesus. Acredito, pastor, que na sua caminhada, né? Quantas foram as vezes, né, que você talvez pensou assim: Senhor, será que esse ministério é para mim mesmo? Não é, pastor? Os desafios são grandes, né, pastor? Fala um pouquinho aí, antes de você pegar a palavra, como é que é o ministério pastoral, né, as lutas que você já enfrentou, e graças a Deus venceu, mas só venceu porque persistiu. Está contigo a palavra, pastor. Deus abençoe. Amém. Meu amado, minha amada, você, Netinho, que já tem nos acompanhado, né? Já há muitos anos, né? E você que está nos conhecendo aos poucos, mas pela misericórdia do Senhor, que colocou essa ferramenta na sua mão, e muitas pessoas têm nos conhecido. Eu estou, assim, caminhando
né? Há 15 anos na presença do Senhor e já nesse ministério pastoral, né? A gente está indo para 8 anos e assim a gente todos os dias tem isso aí. Tem horas que a gente olha assim e se a gente não se alimentar espiritualmente, todo dia você pensa, mas é isso mesmo que Deus quer para mim? É isso mesmo que é para mim fazer? E só que a gente olha, né? Quando você ouve alguns comentários, alguns áudios, né? Igual a gente participa aqui, por exemplo, você fala assim, não tem como a gente fazer outra coisa, né? Até quero pedir, né? A você que está participando conosco aqui agora, né? Que clique lá no aviãozinho, compartilhe. E você que vai estar ouvindo, né? Assistindo pelo YouTube mais tarde, né? Também que se inscreva no canal, dá o seu joinha lá, né? E faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Nesse período de caminhada, a gente viu tantas pessoas, né, entrar e sair, e quando você está lendo aí esse versículo de Timóteo, da fé, a gente nitidamente tem vivido essas grandes coisas. Eu até tinha comentado com o irmão de falar de um tema sobre o legado, porque a cada ano Deus tem colocado no coração, e lá na igreja a gente tem participado de legados, e o ano passado, por exemplo, nós colocamos um tema do céu aberto, e esse ano, para a honra e glória do Senhor, né, houve uma palavra profética lá, e assim, a gente vimos já nesses poucos dias agora, Patrocínio teve dia que estava ilhado, Itamori teve dias que estava ilhado, e por amor, né, a muitos, nenhum dos irmãos da igreja que mora ali naquela população ribeirinha, né, aonde está a comunidade ali no Santana, teve água que adentrou na sua casa. Então a gente glorifica o Senhor, porque isso é fruto de oração, é fruto de palavras declaradas, e a gente acha assim, aquilo que parecia impossível, né? Todo ano entra água, esse ano vai entrar de novo, e para a honra e glória do Senhor, nenhum dos irmãos, então, que estava debaixo de cobertura, de oração, de busca, teve, né, perda com as águas desse início de ano. Amém. Então, são maravilhas que a gente vê Deus fazendo e as transformações que vai acontecendo. A gente crê, por isso a gente fala, né? Amém. Esse trabalho que vocês fazem aí, às vezes as pessoas sem visão olham assim, pô, que desperdício, jogaram a igreja no chão, né? Mas é porque Deus dá visão grande, Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra, que a gente venha transbordar. Então é desconstruir para construir coisas melhores, né? E aí a gente fica olhando, porque outro dia mesmo eu estava pensando aqui, você teve muitos anos, né? Na Polícia Civil, e a gente olha assim, a rua onde eu moro aqui é uma rua muito tranquila, uma rua de paz, graças a Deus, né? E aí você fala assim, mas se mandar um traficante para essa rua, acaba a paz, coloca a segurança de todo mundo em jogo, movimento dia e noite. Então, assim, a gente tem uma estratégia, a gente tem um Deus que nos ouve, né? E batalhar para a gente viver o melhor nessa terra, né? E quando foi se falando de legado, você falando de Timóteo, né? Filho da fé de Paulo, e eu falei assim, o Newton tem muita coisa para poder passar para o Eliseu, que às vezes o pai dele não passou para ele. Mas a gente vê assim que o melhor, né, o Sonilo pôde te passar, que é, né, o conhecimento do Senhor, que é a sabedoria sobre o plano da salvação, coisas que a gente vê muitas pessoas hoje caminhando, né, celebrando a morte, achando que está celebrando a vida. E Deus escolheu seu pai, né, como tem nos escolhidos, né, como ele falou com Jeremias, né, ainda no ventre da nossa mãe, né, ele já tinha um chamado para nós, ele já tinha nos escolhido, não foi nós que escolhemos a ele, e então
a gente tem aceitado esse chamado, porque tem muitas pessoas também que são chamadas, mas não aceitam, né, Verdade. o chamado do Senhor, preferem agir segundo as suas vontades, justamente por quê? Por causa das batalhas. Porque na rede social a gente ser cristão é muito fácil, mas no dia a dia, nas batalhas, aí há uma diferença. E se a pessoa não estiver buscando uma vida de propósito, uma vida de jejum, uma vida de oração, ele não aguenta. E aí ele faz o que parece ser mais fácil do que abandonar. E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente vê as pessoas é, desperdiçar aquilo que Cristo fez para nós na cruz, né? Sempre, quando a gente está ministrando a ceia, eu coloco isso para as pessoas, porque se o pecado te condena e você afasta do Senhor, você está abrindo mão daquilo que Jesus, o sacrifício da cruz. Então, o pecado vai vir, mas é para que nós venhamos nos arrepender, pedir perdão e aproximar mais do Senhor e não nos afastar dele, né? Então, é esse aí que é os pontos-chave para a nossa meditação, para a nossa busca, para o entendimento, né, do chamado de Deus para as nossas vidas, aonde nós podemos nos transformar e transformar aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho, Amém. né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos fonte de água viva. E se essa fonte não estiver transbordando, não estiver levando água para outras pessoas também, ela se torna uma fonte inútil, né? Verdade. Então, muitas vezes na caminhada as pessoas param dentro dos templos e recebem muito, né? Vai, frequenta a igreja, faz para ele, mas não transborda na vida de ninguém, né? E mais uma vez eu lembro aí, né? Que às vezes você está passando, né? Por alguns bloqueios, né? E são coisas que nós devemos identificar e ir se libertando, né? Então as pessoas estão presas na timidez, estão achando assim, anunciar o evangelho não é para mim, eu fico pensando o que as pessoas vão pensar se eu começar a compartilhar isso no grupo de família, se eu começar a falar demais para as pessoas, eu vou ser taxado como chato. Então são bloqueios que o mundo coloca na nossa vida tentando paralisar a obra do Senhor. Porque quando nós entendemos, né, que nós fomos chamados para dominar, para poder reinar nessa terra, então a gente começa a analisar a vida de forma diferente e nós não andamos, né, por orientação, por pensamento. Nós temos a quem nós servimos e entendemos que o nosso dever aqui é fazer a vontade do Senhor. Amém. Então, um tique que toca, né? Às vezes, quando a gente fala assim, o Gênesis 1:26, às vezes você lê ele 10 vezes e não te fala nada. Mas às vezes você lê uma vez e vem uma revelação, e aí você começa a reconhecer quem você é, o que você está fazendo da sua vida, qual que é o seu propósito. A gente fala porque começo de ano é ano de meditação, Sim. é ano da gente começar a analisar, né? Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E aí você começa a pensar assim, tem pessoas que estão frequentando a igreja, já batizou nas águas, e parece que passou por um processo de transformação, mas está andando debaixo de um cargo, debaixo de um peso, que ele não consegue transbordar na vida de ninguém, né? Está vivendo uma vida de pobreza, de um estado mental, que numa escassez tão grande sem necessidade. Por quê? Porque ainda não entendeu quem que ele é, a posição dele no reino dos céus, né? Amém. Isso é forte. Forte. Mas eu quero compartilhar aqui, Netinho, um texto da Bíblia, né? Até mesmo a primeira live, quando deu aquele problema ali, eu falei assim, só as coisas que Deus já falou através do Neutinho ali, já valeu o final de semana. Se a pessoa pegar a palavra ali, ele pode ficar satisfeito, dar glória a Deus, porque Deus semeou, né? A boa semente. Agora, o nosso coração, que é a terra, se ficar preparado, ela vai produzir 100 por 1. Então, Deus vai dando chaves, vai sempre lançando semente, e ele nos leva a meditar.
mas o que eu tenho feito com a semente que Deus tem me dado, né? Quando ele fala aquela passagem lá do bom samaritano, depois ele começa a olhar e as pessoas vão analisar quem que é o bom samaritano, quem tem que ser o bom samaritano, né? Quem é o meu próximo, né? Então, as sementes, Deus dá a quem semeia. E às vezes, hoje o mundo passa por um grande momento de escassez e a gente leva as pessoas a meditar. Mas como é que tem sido a minha vida? O que eu tenho feito com os talentos que Deus tem me dado? Que às vezes a gente chega e quer pedir ao Senhor, eu quero mais bênção, eu quero aquilo, mas se você não estiver multiplicando, não estiver transbordando na vida de ninguém, para que Deus vai te dar mais? Isso aí. Ele vai pegar e vai dar para quem multiplica. Ele vai pegar coisa que eu não vou dar mais talento para a pessoa enterrar ele debaixo da terra. Eu vou dar para quem vai transbordar. Eu vou dar a semente para quem vai semear ela. Você ficar guardado ela para você cozinhar e comer ela todinha, não tem necessidade, né? Deus é amor e Ele quer que todos sejam alcançados, né? Amém? Amém. Só porque também o inimigo não falar, né? Eles estão citando Bíblia, vamos falar de Bíblia, porque Bíblia é Deus falando conosco, né? Amém. Quando a gente fala, é nós falando, quando a Bíblia fala, é Deus, né? Então, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Ele é um capítulo muito gostoso, muito interessante, traz muitas chaves, muito aprendizado para nós, mas eu quero focar aqui do versículo, os 10 últimos versículos aí, do versículo 30 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Glória a Deus, né? A gente pega esse texto aqui, igual eu disse, é um texto assim, de muito aprendizado, de muito história para trazer a gente ao concerto, né? E se você pegar logo no início do versículo do capítulo 18 ali mesmo, a gente vai ver que
o mundo ali naquele momento estava passando por uma grande escassez de fome, de falta das coisas, porque Baal e Jezabel tinha introduzido a idolatria no povo de Israel. E o povo, então, estava sendo, de certa forma, corrigido pelo Senhor, né? E a gente pega nesse texto aí que Acabe, apesar de ser o causador do problema, ele acusava Elias de ele ser o causador do problema. Ele tentava mudar as coisas. E até que o Senhor veio até Elias e falou com ele, vai lá e se apresente a Baal. E conta que Elias saiu, encontrou com Abadias, mordomo do rei, né? Abadias tentando procurar comida para os animais, né? E Elias obedecendo ao Senhor. E ele fala com ele, não, pode falar com o rei que eu estou aqui e eu vou me apresentar diante do rei. E a gente começa a ver dentro dessas coisas, quando a gente tem uma missão, quando a gente entende o nosso propósito, que a gente não tem medo de nada, né? Você tem a consciência da verdade, que você está convicto da verdade, independente do que as pessoas lá fora, não, eu estou liberto disso aí, né? As pessoas falam, está em escassez. Uns falam assim, a vacina está acelerando o coração das pessoas. O outro fala assim, a marca da besta chegou. Independente disso, eu tenho que entender que eu estou com o Senhor e que eu vou vencer. A batalha que vier, eu vou vencer. Porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, Ele não fala assim, se você andar comigo, talvez você vença. Se você andar comigo, há grande chance de você ser vencedor. Não, Ele fala, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Então a gente aprende muito com o profeta Elias, diante dessa situação, né? Homem como nós, e ele, com todos os processos, né, que eles estavam vivendo naquele momento, ele é um homem que fez o sobrenatural acontecer. E tem muitas pessoas que estão assim, esperando o sobrenatural acontecer na volta de Cristo. Mas tudo já nos foi dado. Toda autoridade já nos foi dada. O Senhor desceu embaixo na terra, subiu ao céu e falou assim, ó, toda autoridade nos foi dada. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Amém. Então, é um grande tempo de aceleramento, é tempo da igreja despertar, da igreja acordar, né? E falar, tem alguém enfermo, eu vou orar, vou mandar essa febre embora, vou mandar essa dor de cabeça embora, eu vou orar e vou repreender na minha casa, não vai entrar nenhuma enfermidade. Esse poder já nos foi dado. Essa herança de ser filho de Deus já nos foi dada. Só que o que acontece? O inimigo faz de tudo para nós não tomar posse daquilo que é nosso. E aí, nós não procuramos, de certa forma, amadurecer para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Porque entra naquela situação. Se eu não estiver preparado, se eu não estiver usufruindo da mordomia com capacidade, estiver vivendo como menino ainda, eu não estou pronto. Às vezes você vai falar assim, é o carro do Eliseu, o seu carro é do Eliseu, mas ele ainda não tem idade para dirigir. Se você der um carro para ele dirigir, é como se você estivesse dando uma arma na mão dele. Deus tem todas as sortes de bênçãos para nós, mas se nós não nos prepararmos, não estiver pronto, Ele não vai dar para a gente usufruir daquilo, porque em vez de nos ajudar, vai tornar maldição. Então, é preciso buscar maturidade, é preciso buscar alinhamento com o Senhor, para que Ele venha o quê? Nos capacitar e nos dar entendimento que as bênçãos vêm é muito mais para nós transbordar, para ajudar outras pessoas, do que para benefício próprio. As bênçãos vêm para quê? Para crescimento do reino. E a pessoa, como cristão, ele tem essa necessidade de ser próximo. Porque quanto mais próximo nós formos, mais nós vamos poder transbordar nas vidas das pessoas, mais nós vamos poder ajudar outras pessoas. Só que se essa bênção vir
e eu estiver só retendo ela, usando ela só para mim, só para minha família, só para os meus deleites, não ajudar outras pessoas a desfrutar disso aí, aí Deus vai começar a reter, ele não está pronto, né? E aí nós vemos aqui dentro desse texto, o profeta Elias, uma pessoa de intimidade com o Senhor, que ouvia a voz do Senhor. Porque a gente vai vendo no texto, mas diante das orações dele, lá no versículo 36, 37, que ele fala que ele está obedecendo o Senhor, ele está fazendo todas essas coisas direcionado pelo Espírito Santo. Por isso ele chegou lá e falou, segundo a palavra do Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra. E com tudo isso que aquele pessoal estava vivendo naquele momento, mas ele tinha o reconhecimento de um homem de Deus. E o que eu vejo aqui do legado, interessante que ele deixa, porque ele fez um discípulos, ele tinha escola de discípulos, mas a gente vê que ele transbordou tanto que Eliseu fez o dobro de milagres dele. E a gente olha assim o chamado de Eliseu, e você fala assim, Elias passou, jogou a capa, chamou Eliseu, ele largou as juntas de boi e foi lá despedir da família. Aí você fica pensando assim, o cara tá lá e chega lá e fala assim, ó, não vou mais trabalhar na terra com vocês, eu vou seguir o profeta. E às vezes os pais deles estão perguntando assim, mas quem que é esse profeta? Ah, é um homem que veste aí de roupa de couro, é um homem que se alimenta pelo corpo, é um homem que mora em caverna, é um homem que está jurado de morte pelo rei Acabe, pela Jezebel, e, no entanto, ele faz seguidores. Talvez você está pensando assim, a minha vida está ruim, as coisas estão difíceis, mas quando você está alicerçado no Senhor, as pessoas começam a ver a presença do Senhor na sua vida, você tem como transbordar na vida de alguém, você tem como preparar pessoas para fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Porque a função é essa. As pessoas que Deus colocar nos nossos caminhos, nós temos por obrigação de os instruir para que eles venham ser melhor do que nós. Hoje, eu estou pastor. Hoje eu estou coordenador de missões. Mas amanhã Deus pode me colocar numa outra situação. E quando Ele colocar, as pessoas que vão assumir esse legado, que vai estar onde eu estou hoje, eu tenho obrigação de deixar de forma que elas venham fazer muito mais do que eu fiz. Essa é a luta da humanidade, né? Tem um ditado aí que circula muito, que as pessoas começam a pensar assim, mas que mundo é esse que nossos filhos vão viver, que nossos netos vão viver? E aí vem aquela meditação, que tipo de filhos você está deixando para o mundo? Que tipo de netos você vai deixar para o mundo? Qual que é o legado? A gente viu aqui que o povo estava sofrendo por quê? Porque houve um governante que levou eles a viver a idolatria. Mas você já está liberto. A sua família, você vai ensinar aos seus filhos o que é idolatria? O que é idolatria? Porque às vezes as pessoas pensam que a idolatria é só aquela imagem de barro. E Deus tem nos mostrado, nos ensinado que tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor, ou até mesmo no mesmo nível do Senhor, tem se tornado idolatria para nós. Jesus estava lá falando com o povo, e ele falou, aquele que bebe da água que eu der, ele nunca mais terá sede. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E aquele povo não entendia, falava, se nós somos filhos de Abraão, como é que você vai falar que nós somos livres? Que nós somos escravos, que nós vamos ser livres. Mas por quê? Porque o sistema, às vezes, cerca as pessoas no nível de ignorância e as pessoas não conseguem ver. Aquele próprio povo ali, ao qual Cristo falava com eles não entenderam. Jesus falava da libertação da alma. E eles olhavam a um outro tipo de libertação. Apesar de, após a morte de José, eles ter sido escravos no Egito, ele ainda estava na mentalidade que, por ser filho de Abraão, ele não era escravo, mas estava vivendo sob o domínio de um governo romano e estava tentando matar Jesus, o libertador. Então,
a revelação, ela vem de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus, de qual é sorteada, ele conhece as escrituras da Bíblia. Mas a revelação vem para nós que buscamos ao Senhor, vem para nós que nos alinhamos com o Senhor. Então, o começo do ano é propício para isso, para nós fazer essa varredura de como nós estamos vivendo e começar a analisar. O ano de 2021, eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Esse ano de 2022, amanhã vai fazer 15 dias. A primeira quinzena de janeiro. Eu li mais a Bíblia do que eu li no janeiro do ano passado. É fazendo comparação, não comparação nossa com Deus. Ontem ainda estava comentando isso aqui na célula. Porque se nós nos compararmos com Deus, nós estamos lá embaixo, não somos nada. Mas se nós nos compararmos com pessoas que nós vemos que tem Deus na vida dela, a qual nós tentamos modelar elas, nós vamos nos ver umas pessoas medianas. E se nós nos compararmos com pessoas que estão bem lá atrás de nós vamos nos achar como se diz lá, né? A cereja do bolo. Então, a nossa comparação tem que ser com nós mesmos. Eu estou no ponto A, quero chegar no fim de dezembro de 2022 no ponto B. O que eu vou fazer para me poder chegar lá? Eu tenho 5 anos de caminhada com Cristo. Nesses 5 anos, eu nunca li a Bíblia toda. Então, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas são 66 livros. Como é que eu faço? Tem vários moldes para a pessoa ler a Bíblia durante o ano. A maioria dele você vai ler aí 3 capítulos por dia. Então é só você começar o quê? Colocar disciplina nas nossas vidas. Mudar os nossos hábitos. Eu quero mostrar que eu não sou escravo da Netflix. Eu consigo ficar maratonando ali 4, 5 horas e não consigo tirar 15 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Começa a analisar o que está me escravizando. O que eu não tenho conseguido falar, não. É a final do Campeonato Carioca, é a final do Brasileiro, que não está deixando eu ir no culto, eu estou trocando isso aí por uma bênção do Senhor. Irmãos, você que está participando conosco, começa a meditar a sua vida. Começa a olhar o que está te escravizando. Para toda queda do homem, Deus tem um projeto de salvação. Aqui nesse texto nós vemos que Deus usou o profeta Elias. E ali ele começa a mostrar para nós, a nos ensinar, que para nós restaurar o altar não é de qualquer forma. Você lê o texto ali, você vai ver que Elias chega diante de Baal, que estava caçando ele, um rei com autoridade para matar, e ele fala para Baal, vamos reunir todo o povo lá em cima, então, no monte. Vamos lá, e vocês escolhem 2 bois, vamos fazer sacrifício. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. O propósito do Senhor ali era mostrar para aquela população que estava cedendo, que estava vivendo sem buscar conhecimento, que existe somente um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O propósito ali era mostrar quem era o verdadeiro Deus. E aí pega os 450 profetas, coloca e fica a parte da manhã todinha clamando um Deus falso, um Deus que não responde. E aí vem a pergunta: o que está causando escassez na sua vida? O que está impedindo de Deus responder às suas orações? O que você tem buscado do Senhor que você não tem alcançado? Será que não é momento de você restaurar esse altar? E você está querendo restaurar ele de qualquer maneira? Ali fala para nós a palavra de Deus que os profetas de Baal se cortavam. Eles falavam assim, seu Deus deve estar ocupado. Talvez não esteja atendendo alguém, grite mais alto. E eles aumentavam a voz. E até que chegou o momento certo, o qual Deus tinha preparado, o qual Deus, através do Espírito Santo, tinha instruído o profeta para fazer.
E ele começa a mostrar, há um tempo de escassez de água, mas faz o sacrifício, joga água lá, que eu vou te responder. O melhor naquela época ali era a água. Aí eu te pergunto, você tem dado o seu melhor para Deus? Elias ali pregou o boi, partiu ele, colocou o melhor para Deus ali. Hoje nós já estamos vivendo no tempo da graça. Aí você vai falar, nós não precisamos nos sacrificar mais. Mas por amor ao Senhor, pelo que Ele já fez por nós, é o nosso dever. Devolver o dízimo, ofertar na casa do Senhor, ajudar os irmãos, os órfãos, ajudar as viúvas, procurar ter compaixão do próximo. E aí nós vemos como que ele restaura o altar. Naquela época ali houve a divisão do povo de Israel. E aí ele pega uma pedra, as 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ela relata que Jacó, que era um homem mentiroso, que era um homem enganador, após o encontro com Deus, ele teve a sua vida transformada, o nome mudado, passou a ser conhecido como Israel. E ali ele faz o sacrifício perfeito. Ele restaura o altar da forma correta. Às vezes você quer restaurar o seu altar, você quer renovar a sua aliança com o Senhor, mas você não quer se arrepender da vida que você está levando. Você não quer perdoar as pessoas que estão te devendo. Você não quer perdoar as pessoas que te ofenderam. Jesus foi muito claro na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tem como nós restaurarmos o nosso altar, a nossa aliança com o Senhor, a nossa comunhão, se nós não estivermos dispostos a perdoar, se nós não estivermos dispostos a obedecer às vontades do Senhor. E ali, quando o homem de Deus, o justo, faz uma oração com eficácia, uma oração com entendimento, declarando quem é o Senhor na vida dele, declarando que ele vive segundo a direção, segundo as ordenanças do Senhor, o Senhor responde à oração dele, e o fogo vem e consome todo aquele holocausto. Irmãos, quando você começar a viver dentro da graça, independente da situação que você estiver vivendo, você vai viver uma vida de paz, de alegria. Você vai andar de cabeça erguida, de sorriso no rosto, porque você vai saber quem você está servindo, para onde você está indo. Quando eu estava servindo, no meu tempo no serviço militar, o sargento sempre falava para nós, quem anda de cabeça baixa é o porco, porque tem vergonha da mãe ser porca. Mas nós temos um pai que é o dono do ouro, que é o criador do ouro e da prata. Nós não precisamos nos vergonhar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Amém. Então, o mundo aí fora, às vezes tem dinheiro, o mundo aí fora às vezes tem conhecimento, mas Deus tem poder, Deus é a própria sabedoria. E ele fala assim, quem tem falta de entendimento, peça. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, passando por enfermidade, começa a confiar no Senhor, começa a buscar Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, começa a buscar Ele de todo o seu coração. Olha só, o exemplo do profeta Elias, homem como nós, a Bíblia relata, ele era homem como nós. Tanto que houve um momento que ele foi para a caverna. Houve um momento que ele passou por sofrimento. E nós, no mundo, o Senhor falou assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Começa a analisar o que você tem ensinado para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho. Lá em Amós fala que Deus colocou o prumo. O prumo é uma ferramenta que serve para medir se a parede está torta, se a parede está empenada. Se Jesus estivesse voltando hoje e colocasse um prumo na sua vida, você estaria reto diante do Senhor ou estaria torto? Vamos começar o ano. É o melhor momento para nós endireitarmos as coisas.
E nós não precisamos mais viver debaixo de jugo. Amém. Repito, estamos vivendo no tempo da graça. O Senhor já pagou tudo por nós. Não deixe a acusação te levar para um estado de depressão, para um estado de estresse. O que leva à depressão, o estresse? Nós não controlarmos as nossas emoções. E aí, em vez de você focar na solução, em vez de você focar nas promessas do Senhor, você começa a focar nos problemas. Você começa a focar nas dívidas, você começa a focar nas doenças. É bom você assistir o noticiário. É bom você ter conhecimento do que nós estamos vivendo. Mas vamos pegar o lado bom. Ah, está uma virose de gripe. O que é o lado bom? Ela entra pelas narinas, pela boca. Então eu vou lavar bem as mãos. Eu vou me alimentar com as minhas mãos higienizadas. Quando eu estiver num ambiente fechado, com muitas pessoas, eu vou usar a máscara. É só nós usarmos aquilo que tem nos dado, a ferramenta que nos tem dado. A ferramenta para o cristão hoje é a palavra de Deus. O nosso alicerce, a nossa base tem que ser na palavra de Deus. Se eu colocar a base minha no meu conhecimento próprio, a queda é certa. A palavra de Deus fala assim, maldito o homem que confia no homem. Ah, então eu não vou fazer negócio com mais ninguém, eu não vou confiar em ninguém. Não, ela fala maldito o homem que confia no homem, para o homem que acha que ele que é a solução para as coisas. Quando ele não reconhece, não tem a gratidão de saber que as bênçãos que têm chegado até ele, que os talentos que têm chegado até ele, é Deus que está entregando. E que Deus determinou que nós devemos multiplicar. E ele entra num ciclo de egoísmo e começa a só reter as coisas. Se torna um cristão inchado, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, mas não ajuda ninguém, não transforma a vida de ninguém. Trabalha com a pessoa 6 meses, a pessoa nem sabe que ele é um cristão. Por quê? Porque não abre a boca. É tempo de transbordar. Amém. Olha lá como é que Elias confrontou o povo. Decidir hoje quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, servir a Baal. Se Deus é o Deus, servir a Deus. É tempo de nós desenvolvermos um coração grato. É tempo de nós começarmos a transbordar na vida das pessoas. Está acelerado nitidamente a volta de Cristo. Aí quando nós começamos a analisar a volta de Cristo, aí vem aquilo ali. Mas, então nós estamos entrando aí no período de tribulação. A marca da besta está chegando. Irmãos, coloca no seu coração. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Amém. Quando tem um embaixador do Brasil lá em Israel, na Rússia, num país, e aquele país começa a entrar em guerra, o presidente vai lá e traz aquele embaixador de volta para o país dele de origem. Amém. Deus não vai permitir que você entre nessa guerra sem estar junto contigo, não. Se o negócio piorar demais a ponto que não dá para o cristão viver aqui, ele vai te tirar dessa vida. Mas enquanto você estiver aqui, não tenha medo. O apóstolo Paulo fala, o que me separará do amor de Cristo? A morte, a luta, a tribulação. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, irmãos, levante todo dia, consciente de fazer a sua parte. Levante todo dia, de forma que Satanás venha falar assim, esse homem levantou. Ele vai desbloquear alguém, ele vai abrir os olhos de alguém. É o demônio que tem que ter medo de você. Você não precisa ter medo dele, não. Porque Deus já determinou, já deu a sentença, ele já declarou. E ele não quer saber se você acredita ou não. Ele já declarou. Então, basta você tomar posse. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. E que nós possamos aprender nessa meditação de hoje, né, do livro aí de Reis, aonde quando houve a consumação diante do profeta, e a Bíblia relata para nós
que o justo profeta orou, e aquele povo entrou em arrependimento, se prostrou diante do Deus verdadeiro, reconheceu quem é Deus, e aí fala que voltou a chover na terra, voltou a ter abundância, voltou a ter a prosperidade. A palavra fala que o moço que estava com o profeta, ele chegou diante da janela, olhou lá e viu uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E ele falou assim, esse é o sinal. Fala para o rei para comer, para descer, porque vai chover muito. Essa palavra de hoje está chegando até você, não é por acaso. Esse é o sinal para você reconhecer que você é um instrumento de Deus nessa terra. Esse é o sinal para você reconhecer que há tempo de você resgatar a sua família, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Esse é o sinal para você reconhecer que não há nada impossível para Deus. E para você reconhecer quem é o Deus verdadeiro, em quem você tem buscado as soluções, no seu próprio entendimento. Se desse certo, você não estava sofrendo do jeito que está. Talvez você já está tentando há vários anos e não consegue mudar de nível, não consegue transbordar. Por quê? Porque você está fazendo do seu jeito. Para de lutar contra as vontades do Senhor. Você entrega para o Senhor, deixa Ele direcionar a sua vida. Esse é o momento. Não fique mais esse ano de 2022 lutando, tentando resolver do seu jeito. Confia nele. Mas para confiar, você tem que buscar a fé do sobrenatural. Porque a fé é você crer naquilo que você ainda não viu. Mas você crê. Se a pessoa não tiver fé, ele nunca planta. Mas ele joga aquela semente, ela fica dias debaixo da terra, e quando você vê, ela brotou. E produz muito mais. Você joga uma, duas sementes, e ela dá centenas. Você faz um viveiro, e aquilo ali fica debaixo da terra um dia, depois cresce aquele monte e muda. Então, irmãos, Deus tem mais, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos aprender com homens de Deus igual foi Elias, que nem passou pela morte, teve várias experiências. Ele andou e foi arrebatado pelo Senhor. Por quê? Porque era um homem que estava aliançado, alinhado, ligado com o Espírito Santo. Então coloca no seu coração de desenvolver essa fé na sua vida. Coloca no seu coração que você vai desenvolver isso, mas não é só para você. Devemos, sim, desfrutar do que Deus tem para nós. Mas o melhor desfrute é nós olharmos para Cristo, que tinha toda a mordomia, tinha um reino no céu e se fez homem para nos ensinar que mesmo como homem nós podemos vencer todas as dificuldades dessa vida. Amém. Ali havia 450 profetas falsos. E diante de uma palavra, de um homem alicerçado, alinhado com os propósitos do Senhor, houve um plano, um resgate para aquele povo de Israel. Então, irmãos, eu sei que tem muita coisa para Deus colocar, mas eu creio que Deus já entregou o que você precisa. Se você quer transbordar, comece a compartilhar esse conteúdo. Comece a compartilhar. Pega alguém da sua família e fala assim, eu ouvi uma palavra, que nós podemos fazer o nosso ano de 2022 de forma diferente. Tire aí um tempinho aí e assista. Busca na Bíblia. Depois ora ao Senhor, o que Ele quer de você para esse ano. Se alinhe com os propósitos do Senhor. Faça o seu projeto segundo a vontade do Senhor. Tem gente que não está nem aí, tem gente que ainda nem fez o projeto dele para o ano de 2022. Não sabe nem como é que ele quer chegar em dezembro. Está igual lá assim, estou deixando a vida me levar, o que vier tá bom. Aí o inimigo vem e te escraviza, porque ele toma conta do seu tempo. A moeda mais preciosa que nós temos hoje é o nosso tempo. Então use ele de forma que venha expandir o reino dos céus. Talvez você pense assim, é fácil para Nilton colocar mensagem lá no YouTube 3, 4 vezes por semana, todo sábado está ali de manhã.
Como se diz, o trabalho dos outros é fácil, difícil é o nosso, né? É difícil para você fazer 5 vezes por semana igual ele faz? Começa fazendo 1 vez por semana. Mas começa! Quando chegar no final de dezembro de 2022, você fala assim, este ano eu fiz que seja 36 lives, que seja 36 mensagens, você fez. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui hoje, coloca no seu coração que você vai começar. Não deixe passar a segunda quinzena de janeiro sem você começar a fazer algo para Deus. Abra sua casa, crie um quartel-general lá, seja o servo bom e fiel. Se você não está convidando ninguém, começa falando do amor de Deus para sua família. Faz o culto no lar, fala com a sua família assim, ó, 15 minutos, 1 vez por semana. Amém. Nós vamos tirar um texto, nós ler. É um capítulo de Provérbios, é um texto do Novo Testamento, mas começa a agir. Que, em nome de Jesus, você vai chegar a dezembro e vai ter transbordado muito mais. Eu agradeço, Netinho, encerro por aqui, né? E peço que Deus continue falando e conte sempre comigo, tá? Estamos juntos nessa caminhada. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família e te dando cada vez mais, né? Para você continuar multiplicando nas nossas vidas, como você tem feito. Amém, pastor. Você está falando aí, eu tô aqui. Eu falo sem, sem, sem pensar muito, né? Ficaríamos aqui a manhã inteira, pastor. Ficaríamos aqui a manhã inteira. Eu falo de coração Com mesmo, certeza. porque que palavra boa. A gente tem um pastor Wesley que falava isso. Que palavra boa, que palavra aos nossos corações. Uma oportunidade ímpar que Deus nos dá. E eu me emociono porque eu sei que esse projeto, pela graça de Deus, tem alcançado seus objetivos, sabe? Pessoas têm sido alcançadas. Eu tenho tido feedback de muitas pessoas que têm voltado para o Senhor, têm tido a sua fé fortalecida no Senhor. Pessoas que têm multiplicado, né? Não vou citar nomes para não ser injusto, né? Mas você sabe, você que multiplica aí esse programa, né? Nas redes sociais, no WhatsApp. Deus tem sido, como sempre, muito generoso. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Lilito, porque eu sei um pouco, né? Um pouquinho, a pontinha do iceberg do que Deus fez na sua vida. E essa pontinha do iceberg, ela é o suficiente para aumentar a minha fé poderosamente. Você pode ter certeza disso. Amo a sua vida, sua família, Joel, né, seus meninos. Que Deus continue abençoando, fortalecendo aí na caminhada, em nome de Jesus. Que erga muralhas de fogo ao redor de vocês, onde vocês estiverem, né? Semeando, seja na igreja, na célula, na rua, onde vocês passarem. Que os anjos do Senhor continuem acampados ao redor de vocês, em nome de Jesus. Porque estamos em guerra. Isso é indiscutível. Não tem como. Se você, meu irmão, minha irmã, acha que não está em guerra espiritual, abra os seus olhos, em nome de Jesus, enquanto é tempo, e venha para o lado do general que nunca perdeu batalha. Venha para o lado de Jesus Cristo. Como diz o pastor Lilito, você pode até passar por dificuldade, porque a palavra diz que não teremos aflições. Mas a vitória é certa. A vitória é certa, porque ela já foi liberada através de Jesus Cristo sobre a sua e sobre a minha vida. Pastor, muito obrigado, mesmo. Espero contar contigo novamente em breve, para a gente ouvir mais do que Deus fala ao seu coração, do que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora, no finalzinho, né, por vidas que estão sofrendo, né, pessoas que perderam seus entes queridos, né, igual o nosso irmão Danilo, ele perdeu o irmão dele, o Charles faleceu no acidente, infelizmente, um amigo nosso, formamos juntos. E todas as pessoas que estão sofrendo, você que está em depressão, você que está aí triste, você que está dentro de um quarto fechado, aí não consegue sair,
Você que acha que para você não tem mais jeito, você que acha que Jesus te esqueceu, ele não te esqueceu, prova que nós estamos chegando aí como embaixadores de Cristo, como disse o meu amigo pastor Lilito, como embaixadores de Cristo, para dizer que Jesus te ama, o Pai te ama, o Pai quer que você se levante, o Pai quer que você seja próspero, não para que você fique inchado, né, como foi dito pelo pastor Lilito, mas para que você possa abençoar outras vidas e que você deixe um legado. Pastor Lilito, antes de você me falar do tema do legado, quando essa semana que eu vi uma pessoa e essa pessoa era muito poderosa, né? Antigamente, muito austera, muito se achava, né? Confiava muito na força de seus braços. E eu vi essa pessoa caminhando recentemente e ela estava uma pessoa idosa, esquecida, uma pessoa que se perdeu, né? Aquela pessoa que era tão, como posso dizer, tão mal educada, tão desrespeitadora, achava que era melhor do que todo mundo. E eu a via caminhando e apenas um senhor de idade, sozinho, sem família, sem perspectiva nenhuma de vida, sem legado. E aí o Senhor me lembrou de Salomão quando diz que tudo é vaidade. E eu fiz um áudiozinho e mandei para um grupo de amigos reservados que a gente tem falando sobre vaidade, tudo é vaidade, quando o rei Salomão chega ao final da sua vida, né? E ele vê que tudo que ele buscou nessa terra era vaidade. E aí eu falei, no meio do texto, eu falei a questão do legado, que nós temos que buscar ter um legado. E aí, 2 dias depois, o Senhor me passou o tema que seria sobre o legado. Então, a gente vê que é a confirmação de Deus. O nosso Deus, você que está em casa aí, você que está aí arrumando aí a sua cozinha, você que está lavando seu carro, você que está aí, né, em frente à televisão. O nosso Deus, ele fala. Meu irmão, minha irmã, ele fala. Abra os seus ouvidos. Peça ao Senhor para tirar os tampões dos seus ouvidos, porque ele fala. Então, assim, eu falei sobre legado e 2 dias depois o pastor Lilito passou e falaria sobre legado e trouxe essa palavra maravilhosa para nós e que certamente você e eu podemos deixar um legado, assim como ele vai deixar um legado em nome de Jesus. Você e eu também podemos. Pastor, ore por aqueles que estão sofrendo, por favor, em nome de Jesus. Muito pode o Senhor eficácia, a oração do justo, e vamos aí receber essa oração aí, vou estar em oração juntamente contigo também, em concordância em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Amém, aleluia, né? A oração é uma ferramenta que nós temos em mãos e às vezes descuidamos e usufruímos muito pouco dela. Mas é gostoso a gente ver isso aí, essa maturidade, esse sinal de intimidade com Deus, né? De você olhar a situação de uma pessoa, vir um insight, te levar às escrituras e você já logo transbordar, né? Na vida de outras pessoas e falar sobre a vaidade, né? E início do mês passado também, né? Deus recolheu a minha irmã, mas glória a Deus, já estava caminhando na presença do Senhor. Glória a Deus. Né? A gente fala porque crê, né? A gente tem visto, né? Até mesmo a participação, né? Da sua família também, né? A Patrícia, o Elton, né? Sua mãe. Então, a gente vai vendo que as sementes vão sendo lançadas, né? E tudo é no tempo de Deus, mas é Ele que vai consolar. Estamos num período difícil, de muitas perdas, né? Mas Deus sempre lembra do homem e nos enviou o Consolador. Amém. Oremos, hein? Senhor, te damos graças, ó Pai. Estamos, ó Deus, contentes, Senhor, com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, sabemos, ó Deus, que é um período, ó Pai, ao qual o Senhor tem recolhido os seus. Sabemos, ó Deus, que é um período, ó Pai, ao qual, Senhor, o mundo tem sofrido, ó Pai. Senhor, a nossa vontade é que as pessoas permaneçam conosco, mas no nosso coração tem que, quando eles são levados, eles estão em situação melhor do que a nossa, Pai. Por isso, ó Deus, nós pedimos nessa hora, Pai,
neste elo de oração, em comunhão com os irmãos, que o Senhor venha alcançar, ó Deus, a cada um, Senhor, familiar, que perdeu pessoas, ó Pai, que seja pela Covid, pelo vírus, que seja, Deus, por um problema, Senhor, nas vias respiratórias. Senhor, aqueles, ó Deus, ao qual, Senhor, seus familiares já não estão mais conosco, ó Pai. Senhor, que eles possam ter um consolo da parte do Senhor nesta manhã, ou no momento em que eles estiverem ouvindo esta oração, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa os enchê-los, ó Pai, para eles saberem, ó Pai, que eles não estão sozinhos em nenhum momento, ó Pai. E entender, ó Pai, que quanto mais eles se aproximarem do Senhor, mais eles serão consolados, mais eles serão confortados, e que eles, se estiverem cheios do Senhor, eles vão poder ajudar outras pessoas também a serem consoladas, ó Pai. Senhor, nós vemos, ó Deus, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, por câncer, pessoas que estão, ó Pai, passando, ó Deus, por dificuldades, ó Pai, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus de milagre. Toca, Senhor, nesta vida agora, Pai, ó Deus, e que possa, Senhor, ser restituída, as células possam voltar, Senhor, a funcionar normalmente, ó Pai. Nós oramos e assim declaramos, porque nós cremos, ó Pai, e te pedimos mais uma vez o consolo, ó Pai, desse familiar que perdeu um ente querido, ó Pai, que eles venham, Senhor, ter da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, pastor, muito obrigado mesmo. Esperamos contar com o senhor em breve, mais uma participação com a gente aí. Tá? Deus abençoe. Um abraço a todos aí na Joel. Amém. Excelente final de semana. E esse ano sai a pizza, hein, pastor? Em nome de Jesus, hein? Já estou profetizando essa pizza já, hein? Eu estou lembrando que a Isa faz um estrogonofe delicioso também. Vamos. Se não for a pizza, pode ser outra coisa, mas vai sair esse momento de confraternização. Amém. Deus moverá. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Amém. Meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Lilito, pela vida de todos aqueles que entraram aqui na nossa programação. Que o Senhor possa estar continuando abençoando essas vidas em nome de Jesus. E até o sábado que vem, em nome de Jesus, se o Pai assim nos permitir, estaremos aqui como embaixadores de Cristo, como disse o nosso pastor Lilito, para levar a palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Ter um final de semana abençoado. Muito obrigado a você que tem sido nosso parceiro. Que Deus te dê porção dobrada, em nome de Jesus. Um forte abraço e até sábado que vem, querendo Deus.